Bom dia, irmãos. Um feliz sábado para todos vocês. Mês passado estávamos aqui, já estava ansioso de voltar novamente. Estou muito feliz pela oportunidade que Deus está me dando de poder estar com vocês para juntos compartilharmos a palavra de Deus. Graça, santificação e paz para todos. Hoje separei uma passagem bíblica muito especial para juntos estudarmos, meditarmos e vamos ver quais são as exortações de Deus para a nossa vida nessa manhã. Êxodo capítulo 12, quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Êxodo capítulo 12. Vamos estudar a palavra de Deus do verso 1 até o verso 11. Vamos lá? Êxodo capítulo 12, verso 1 até o verso 11. Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mancha ou sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão do sangue, poloão em ambas as ombreiras na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerás a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis, até pela manhã. Mas o que dele ficar, até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, a passagem bíblica de hoje fala sobre a última noite do povo hebreu, do povo de Israel, do povo de Deus, naquela época, a última noite no Egito. Última noite. E essa noite foi uma noite de alegria para alguns e de tristeza para outros. Após 215 anos de escravidão no Egito, 215 anos, toda a peregrinação, a Bíblia descreve 430, só que desde a saída de Abraão. Dentro do Egito foram 215 anos aproximadamente de escravidão. Eles não aguentavam mais. Aguardavam ansiosamente por um libertador. Assim como nós, que somos cristãos, assim como nós que professamos amar a palavra de Deus, amar a Deus, amar a vinda de Deus. Eu acredito que você esteja assim, muito desejosos de estarem no novo céu, numa nova terra, Cristo voltando. Eu sei disso. Os israelitas estavam no Egito, também ansiosos, orando todos os dias, clamando. Quantos nos jejuavam querendo sair do Egito? Quantos? Até que Deus escolheu um homem chamado Moisés. E Deus falou para ele: olha, fala com Faraó. E disse para Faraó deixar ir o meu povo para que me adore. Me adore lá no deserto, muito longe daqui.
E Moisés foi falar com o faraó. E o faraó não permitiu. Quem é o seu Deus? Então começou a vir as pragas no Egito. E cada vez que viu uma praga, o faraó ele se inclinava para deixar o povo ir. Vai vocês, fica as mulheres e as crianças. Vai você e as mulheres, deixa as crianças. Sempre trazendo uma proposta. Uma proposta de, vai, mas você vai ter que voltar. Uma ideia de prendê-los no Egito. Algo que fizesse com que eles voltassem novamente. Mas Deus, de fato, queria libertar todo mundo. Queria libertar os pais, os homens, as mulheres. Queria libertar os filhos. Queria tirar todo mundo dali. Essa era a ideia de Deus. Que coisa interessante. Olha só. Ele endureceu tanto o coração dele, Faraó, que Deus falou assim, olha, alguma coisa vai ter que acontecer. Aí Deus orientou o povo de Israel o seguinte, essa noite, que noite? Entre março e abril, era o primeiro mês do ano no calendário judaico. No calendário judaico ou vai estar Abib ou vai estar Nissan. É entre março e abril aproximadamente, primeiro mês do ano. Então nessa data, entre o dia 10 ao dia 14, eles iriam sacrificar, aproximadamente estava entre essas datas, tá? Numa destas noites, eles sacrificaram o cordeiro. E ao sacrificar o cordeiro, aquele sangue eles deveriam pegar e colocar nos umbrais das portas, nos batentes das portas, nos batentes das portas. Que coisa interessante. Vou contextualizar com vocês aqui uma história do Egito, para vocês entenderem melhor por que nos batentes das portas. Os egípcios, eles criam que quando eles morriam, a alma deles saíam do nosso mundo e passavam para uma outra dimensão através de uma porta. Nessa outra dimensão, isso na visão do Egito, tá bom? Nessa outra dimensão, eles encontravam lá um Deus. E esse Deus, ele tinha uma balança na mão. De um lado tinha uma pena e do outro, eles pegavam o coração dessa pessoa que passou para uma outra dimensão, desse egípcio, e colocava de um outro lado da balança. Se o coração pesasse mais do que a pena, a alma deles seriam consumidas. Então o coração deles deveriam pesar menos do que a pena. Qual era o conceito disso? O conceito espiritual para os egípcios. Que eles deveriam andar em conformidade com as orientações que os deuses davam para eles. Se eles fossem boas pessoas, segundo a visão dos deuses que eles serviam, aquele coração iria pesar menos do que a pena. E eles teriam uma vida eterna, em outra dimensão. O que os egípcios começaram a fazer para enganar os deuses? Eles tinham uma crença que eles criam vários deuses, tá? Eles tinham uma crença também de que o sol, ele nascia de um buraco e no pôr do sol entrava em outro buraco. Fazia esse movimento aqui, olha. Esse movimento. Olha que coisa interessante. Eles notaram o besouro Holström. Inclusive depois vocês podem pesquisar na internet, existe esse besouro Holström. É um besourinho que ele vai enrolando assim a sujidade da terra e vai virando uma bolinha. Aí os egípcios olharam para o céu, viu aquela bola grande lá de sol e disseram, não, isso daí é um deus. É o deus besouro, que ele pega no buraco e vai limpando a sujidade moral, espiritual, física da humanidade e vai virando essa bola que a gente chama de sol. E aí o Deus coloca esse Deus nosso, coloca de novo lá para dentro
do outro buraco, essa sujidade da humanidade. E ficamos aqui todos vulneráveis no período da noite, enquanto esse Deus que nos protege de dia, ele descansa à noite. Estamos vulneráveis. Por isso que veio a praga das trevas. Porque Deus queria mostrar para eles o seguinte, olha, vocês acham que tem um Deus durante o dia que protege vocês? E à noite vocês ficam vulneráveis aos deuses inimigos de vocês, não é mesmo? Então vou provar para vocês o seguinte, eu sou o Deus da noite, mas eu também sou o Deus do dia. Se você acha que os deuses que protegem vocês, eu vou mostrar que eu sou tão poderoso, mas tão poderoso, muito mais poderoso do que esses seus deuses, que vai ser trevas de dia, trevas à noite, que vocês possam apalpar. Por isso as trevas. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês, que cada praga que vinha, aparentemente Faraó falava para Moisés que estava liberado, as pragas cessavam, ele endurecia o coração para não deixar o povo ir. Mas ele já tinha na mente dele uma estratégia. Lá, quando ele passasse na visão egípcia, quando ele passasse para outra dimensão, ele já tinha uma ideia. Qual era a ideia dele? Aqueles egípcios que tinham condições, eles pediam para fazer uma moldura de um besouro em forma de um coração, porque quando eles morressem, na hora de mumificar, os órgãos são retirados para fazer a limpeza e tal. O coração também era tirado, mas depois colocado de volta. Nesse caso, iria tirar tudo e colocava essa moldura de um besouro em formato de coração aqui. Quando eles passassem para outra dimensão, que na hora de pesar na balança, com a pena, tinha aquela moldura de besouro em forma de coração. Ou seja, os deuses da outra dimensão iriam olhar e falar, nossa, ele era muito devoto. Porque veja só, o coração dele é o do Deus besouro. Olha que coisa interessante. Era uma forma de quererem burlar o sistema espiritual dos deuses que eles supostamente serviam. A gente sabe que não existem outros deuses. Não tem nada disso. É Deus, a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus Trino, e nós temos Satanás e os anjos caídos. Não existe outros deuses, não existe esse negócio. Mas os egípcios tinham isso. E é dentro dessa contextualização, para entendermos o texto melhor, que eu estou contando para vocês esta história. Para vocês entenderem melhor aqui o texto bíblico. Eles tinham esse conceito na mente. Então os egípcios, tendo todas estas crenças, sabendo que passava, na visão deles, para outra dimensão, nos portais, nos umbrais das portas, nos batentes das portas, eles escreviam alguns salmos, alguns versos, alguma poesia, prestando culto a outros deuses. Era isso que eles faziam. Como os israelitas passaram 215 anos ali no Egito, eles também adquiriram alguns costumes pagãos, alguns costumes idólatras. E um deles foi que algumas casas que tinham as suas portas, os seus batentes, os próprios israelitas colocavam inscrições também, prestando culto e adoração a esses deuses. Para vocês terem uma ideia, tinha israelita que moravam em tendas que faziam questão de, na própria tenda, na entrada da porta, fazer uma porta de madeira ali, para ter o batente da porta, para colocar as mesmas inscrições que os egípcios também tinham, cultuando e adorando outros deuses. Quando Deus disse, olha, pega o sangue, coloca nos umbrais das portas, coloca no batente da porta. Aquilo não servia somente para o anjo passar e dizer, não, aqui mora um israelita, então eu não vou matar o primogênito desse israelita, porque ele mora aqui, porque eu estou vendo que tem esse sangue aqui. Não era simplesmente isso. Até porque o anjo, por exemplo, o anjo sabe onde eu moro. Os anjos sabem onde eu moro. O seu anjo sabe onde você mora. Precisa colocar no batente da sua porta ou no portão da sua casa a marca de um sangue ali? Não.
Sabe o que isso significava? Significava o seguinte: aquele sangue do cordeiro, quando o israelita colocava nos umbrais das portas, no batente, hoje é essa palavra, colocava no batente da porta, ele estava usando aquele sangue como uma tinta que apagava aquelas inscrições. O israelita estava dizendo: eu não quero nada que vem do Egito. Não aceito isso para a minha vida mais. Nenhum tipo de idolatria, nenhum tipo de comida, nenhum tipo de vestuário, nenhum tipo de linguagem, nenhum tipo de pensamento, nenhuma filosofia que venha do Egito. Porque eu sou um israelita, porque eu sou um hebreu que tem um Deus, Criador dos céus e da terra, e que estabeleceu qualquer tipo de lei para atender à minha necessidade e à necessidade de todo o universo. Eu não preciso de nada, absolutamente nada do Egito. Então o sangue do Cordeiro é uma tinta nos batentes da porta da minha casa, porque eu professo para que todos possam ver que eu sou um hebreu, que eu sou um israelita, que eu sou um servo de Deus e eu não quero morar aqui no Egito. Não quero absolutamente nada do Egito. Você já aceitou a Cristo como seu Salvador pessoal? Você já pegou o sangue de Cristo e colocou no batente da sua porta? Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa e cearei com ele. Que porta que é essa? A porta do nosso coração. O sangue de Cristo está no seu coração? Você já aceitou hoje, ontem não, hoje, ontem foi ontem, estou falando agora, a Cristo como seu Salvador pessoal? Você o reconhece como senhorio da sua vida? Você reconhece que você é completamente dependente de Cristo? Que por você mesmo você não alcança a sua salvação? Que por você mesmo você não consegue viver uma vida de santidade? Você é humilde, suficiente para compreender isso? Para aceitar isso na sua vida? Uma vez que você professa isso, você está dizendo para o mundo: eu não quero nem um minuto mais aqui no Egito. No Egito moderno, não quero mais. Eu só quero as coisas de Deus para a minha vida. Quero me alimentar da sua palavra, quero viver a sua palavra, quero estar em comunhão com Deus. Quero estar em comunhão com as pessoas que estão sobre o círculo da minha influência. Eu quero ter paz. E Jesus disse assim: a minha paz te dou, mas eu não dou como o mundo dá. Você quer essa paz? Você já pegou o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, já colocou nos batentes da porta do seu coração? Você já levou esse sangue para a sua família, para que eles coloquem também o seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais, os seus sobrinhos, seus irmãos, seus amigos, seus colegas de trabalho? Você já levou para eles? Você já levou o sangue de Cristo para que eles possam colocar nos umbrais, nos batentes das portas, aquele sangue, apagando tudo que é mundano, tudo que não é de Deus? Era isso que significava para os israelitas. Um outro aprendizado bastante importante é que naquela noite eles deveriam comer a carne assada no fogo. Coisa rápida. Não era cozida em água, não. Não era para demorar, para assar. Com pães asmos, ou seja, sem fermento. Claro que no Novo Testamento nós aprendemos que o fermento representa o pecado, mas no caso aqui, além dessa representatividade de não contaminação desse pão asmo, significava também que o pão sem fermento, ele é feito rapidamente também. Ele é mais rápido o preparo do que quando ele tem fermento. É um processo. Aí espera o pão crescer,
aí depois coloca no fogo lá para assar, tem que enrolar. É demorado o processo. E Deus queria rapidez nesse preparo também. Com ervas amargosas a comerão. Será que tudo pode ser feito? Nem tudo pode ser feito. Amargo. Não pode ser feito do nosso jeito as coisas. Mas aqui há um ensinamento muito importante para nós. Um ensinamento de que a rapidez para fazer as coisas. Vou dar alguns exemplos para vocês. Quando você se alimenta de forma inadequada, em horários não corretos, você demonstra para Deus e para os seres humanos, principalmente aqueles que conhecem você, que você não está com muita pressa não de sair do Egito. Tem pressa. Quando você se veste fora da modéstia cristã, você também está demonstrando que não está com muita pressa. Quando você não é temperante em tudo que você faz, você também está demonstrando que não tem muita pressa não. Porque você não faz do jeitinho que Deus pede. Você está fazendo do seu jeitinho. Tem um jeitinho aqui que Deus pediu para ser feito. Como deveria ser consumida a carne, o sangue nos batentes das portas. Existe uma maneira de fazer as coisas. E quando você faz da maneira de Deus, você está dizendo, eu não quero esse Egito. Eu quero as coisas tuas, Senhor. Eu quero que o Senhor venha logo, eu quero viver mais do céu, eu quero viver mais da nova terra. Quero viver mais da tua palavra, quero viver mais do teu amor. É isso que eu quero para a minha vida. Mas quando nós fazemos as coisas do nosso jeito, nós estamos falando, não estou com pressa. Não tenho pressa nenhuma. É isso que nós estamos demonstrando. Outra coisa interessante aqui nessa passagem bíblica é que Deus diz assim, olha, no verso 10, nada vai deixar pela manhã. O que ficar pela manhã, você vai queimar no fogo. Assim, pois, vocês vão comer com os vossos lombos cingidos, com os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Que coisa interessante. No antigo Israel, lá em Jerusalém, na época de Moisés, e ainda hoje existe os chamados beduínos. Os beduínos são aqueles antigos, sabe? Vamos dizer, que são a preservação do que tinha no Egito, do que tinha lá em Israel, a preservação. É como os índios nativos aqui no Brasil, mas nativo raiz mesmo, tá? Não estou dizendo aqueles que estão com o celular no bolso, com dinheiro na mão, né, comendo das nossas comidas, é aqueles que estão dentro da mata mesmo. Ainda existe isso. Lá no Amazonas tem isso aí ainda. E os beduínos, quando você vai até a casa deles, você não pode entrar com as sandálias ou com os sapatos nos pés. Se eu estou de paletó, eu tenho que tirar o paletó, pendurar o paletó. Na hora de comer, eu não posso comer em pé, eu tenho que comer sentado. Porque seria uma falta de respeito com eles. Seria uma falta de consideração com eles. Nesse caso aqui, Deus estava pedindo para que os israelitas comessem apressadamente, em pé, com os lombos cingidos, com paletó aqui, ó, com roupa de sair, com os sapatos ou as sandálias nos pés, com o cajado na mão. Comei apressadamente. Comei apressadamente. O apóstolo Pedro, no capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, do verso 12, 13 e 14, está escrito assim: aguardando e apressando-vos. Aqui nesse capítulo, Pedro está falando sobre a volta de Cristo, sobre a volta do Senhor. A segunda vinda, que é a que nós estamos aguardando. Não a primeira que os judeus aguardam até hoje. A volta do libertador.
a primeira vinda, é agora na segunda. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus e o fogo se desfarão e os elementos ardendo em fogo se fundirão. Quando o povo de Israel, naquela noite, estava passando por aquela situação de sacrificar o cordeiro, sangue nos batentes das portas, comer em pé de forma apressada, era a noite da libertação. Era a noite de sair do Egito, da escravidão. E o apóstolo Pedro está dizendo para nós assim, olha, nós estamos próximos de sermos libertados da escravidão. Então, aguardem e se apressem para a vinda do Senhor. A mesma expressão que Deus usou, comei apressadamente, porque vocês serão libertados daqui essa noite. O apóstolo Pedro está dizendo assim, olha, comei apressadamente. O que é comer apressadamente? É o que nós estávamos estudando agora, considerando. Tudo que você faz, você está expressando se você está aguardando e apressando a vinda do Senhor. O seu estilo de vida, aquilo que você pensa, aquilo que você faz, os objetivos que você coloca como meta para a sua vida, está determinando se você está aguardando e se você está apressando a vinda do Senhor. Eu não vou nem dizer em primeira mão, compartilhar a palavra de Deus, não. Você está aguardando e apressando a vida do Senhor na sua vida pessoal, só você primeiro. Em primeiro plano, você primeiro. Você está demonstrando isso? Como você se veste, como você olha, como você se comporta com as pessoas. Você estuda a palavra de Deus diariamente? Você ora diariamente? Como que é o seu estilo de vida? Dorme tarde todos os dias? Briga com seu cônjuge? Briga com seus filhos? Faz transações comerciais no seu trabalho ilegais? Não anda em conformidade com a palavra de Deus? Você não está com pressa. Você não está aguardando a vinda do Senhor. Não está aguardando. O que tem a ver, Rodrigo, com alimentação é isso. É isso. Você demonstra que você está aguardando e apressando a vida do Senhor com o estilo de comida que você come. É isso. Porque existem alimentos que não são alimentos, eu chamo de pseudo-alimentos, que na verdade destroem a nossa saúde. De nutrientes, absolutamente nada. São agentes nocivos que causam inflamação no nosso corpo, hiperpermeabilidade intestinal, alimentos industrializados, quando eles são ingeridos constantemente aí em nossas vidas, ele vai causar uma inflamação no nosso sistema gastrointestinal. O nosso sistema imunológico, 90% está no intestino. Intestino inflamado, imunidade ruim. Intestino inflamado, cérebro inflamado. Sabe por que cérebro inflamado? Porque nós temos aqui um nervo, um cabinho chamado nervo vago entre o intestino e o cérebro. Tudo que você come inflamou o seu intestino, passa pelo nervo vago, inflama o sistema nervoso central. Você sabe o que é o Alzheimer? O Alzheimer é considerado o terceiro diabetes. Resistência à insulina no cérebro. Alzheimer é inflamação cerebral. Ah, Rodrigo, é possível retardar, irmão Rodrigo, é possível retardar o Alzheimer? Claro que é. É possível retardar o Alzheimer. É possível você diminuir a gravidade daquilo que o Alzheimer causa. Quando você cuida mais da sua saúde, você tem um cérebro, um sistema nervoso não inflamado, não resistente à insulina. Estão percebendo? É porque eu não estou usando aqui as técnicas, as falas da saúde em si, mas eu quero adverti-los e exortá-los de que o nosso estilo de vida
compromete o nosso relacionamento espiritual com Deus, compromete sim a nossa comunhão com Deus, compromete nós estarmos nos preparando, aguardando e apressando a vinda do Senhor. Sim, compromete. Compromete. Como está o seu estilo de vida? Como está a sua vida espiritual? Quais são os valores que você tem preservado e que você tem lutado por eles? Você quer sair desse Egito moderno? Você quer mesmo? Você não aguenta mais viver neste mundo de pecado, desse mundo de mentiras, deste mundo de corrupção, deste mundo onde as pessoas buscam seus próprios interesses, onde as pessoas buscam o poder, a fama, a riqueza para terem felicidade e no fim elas não são felizes, porque a verdadeira felicidade não vem de coisas terrenas, de coisas materiais, mas de um relacionamento construído diariamente com Deus. As coisas deste mundo não são boas. O que Deus tem a nos oferecer é muito melhor que isso, e muito melhor que isso, e a nossa mente nem consegue imaginar. Tenta imaginar o céu, tenta imaginar a nova terra. Sua mente fica no vácuo, você não consegue imaginar. Você começa a fazer, se imaginar, consegue imaginar coisas desse mundo. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, são as coisas que Deus tem preparado para nós. Se as coisas desta terra fossem tão boas, não estava escrito: vou preparar-vos um lugar. Em Apocalipse, novo céu e nova terra. Você quer esse céu? Você quer esta nova terra? Existem alguns passos. Primeiro passo, o sangue de Cristo. Você precisa ser humilde o suficiente para reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida. Aceitando o sacrifício de Cristo. Aceitando como intercessor da sua vida. Reconhecendo que é só por meio de Cristo em que você pode alcançar a sua salvação. Uma vez tendo este reconhecimento, uma vez você aceitando isso, você é uma pessoa salva. Você está salva. Mas saiba que pessoas salvas, elas entram num outro campo agora, no campo da santidade. E agora, pessoas salvas por Cristo, elas devem se submeter à disciplina de Deus, que é a vida de santidade. Olha, Deus reconhecia o povo hebreu como seus filhos. Essa é a minha nação, esse é o meu povo, eu vou libertar. Não era Moisés que tinha poder para lançar as pragas. Deus lançou as pragas, porque Deus ouviu a oração daquele povo. Deus estava libertando aquele povo. Era Deus que estava fazendo isso. Mas agora Deus disse assim, olha, eu vou libertar vocês, mas tem a parte que vocês precisam fazer. Qual é a parte de vocês? É lançar praga no Egito? Não, isso vocês não vão conseguir fazer. Isso eu faço. Mas o que é para vocês fazerem? Pega aqui o sangue do cordeiro, coloca nos umbrais das portas. Outra coisa, assa a carne rapidamente. Os pães é asmos, quero que comem com rapidez. Vocês vão fazer isso aí com o cajado na mão, é vocês que vão pegar o cajado na mão. É vocês que vão com os lombos cingidos e com os sapatos nos pés. Comei apressadamente. Então, existe algo nesse processo da nossa vida cristã que nós não conseguimos. Salvação, ninguém consegue. Isso daí é com Deus, não tem discussão. Nós não sabemos quem vai ser salvo, quem não vai. Não sabemos. Você não pode fazer julgamento de ninguém. Tudo bem? É com Deus. É Deus que resolve essa questão. Você não faz nada para isso. Agora, como pessoas salvas, que é Ele que te deu sem você fazer nada, você só aceitou a Cristo e reconheceu.
Agora tem a parte de Deus na santificação e tem a sua parte. A parte de Deus é aquela que o Espírito Santo faz por você. Aquela que ele trabalha para falar com você. E ele fala com você, você ouve essa voz por detrás de você, falando o que é certo e o que é errado. Não tem aquela voz que incomoda, que aparentemente é você que está falando, mas que está pensando, mas não é você, é o Espírito Santo que está conversando com você. Ele fala com você diretamente. Agora Deus usa a sua igreja para falar com você. Talvez Deus esteja me usando nesse momento, eu creio nisso, para falar com você. Eu, quando estudei essa palavra para compartilhar com vocês, fui tocado pelo poder do Espírito Santo também. Às vezes Deus fala conosco através de uma pessoa, através da leitura da palavra, através da oração. Deus fala conosco de várias maneiras. Mas agora tem a sua parte. Não adianta você ficar aqui sentado, sentada, fecha o olho e fica esperando a santificação acontecer. Aí eu dou um exemplo básico. Fica esperando o corvo trazer o arroz integral para você comer, a lentilha. Vai vir? O corvo vai trazer? Deus poderia fazer isso, não poderia? Poderia. Mas fica esperando, vai morrer de fome. Fica esperando o dinheiro vir, o corvo, igual o profeta, né, Elias, fica esperando o corvo vir, trazer o dinheiro para você, o real, o dólar, o euro, sei lá, o peso. Fica esperando se ele vai trazer essas coisas para você, pagar a conta de água, de luz, de telefone, comprar um carro para você, seu celular, comprar uma roupa. Fica esperando. Você não tem que ir lá? Deus abre a oportunidade de trabalho para você, te dá saúde, oferece a você saúde, né? Vai ensinando para você como que você busca ter saúde. Ele te orienta tudo, ele não te deixa cego. Vocês não ficam cegados, Deus orienta tudo. Agora tem a sua parte, se você não quer. Refrigerante, tem alguma coisa de bom no refrigerante, por exemplo? Não tem nada de bom, não é saudável. Zero. Não tem nada, química pura ali. Mas se eu quiser tomar um refrigerante, eu tomo. E Deus não vai vir com uma espada inflamada falando que eu não vou tomar. Eu vou tomar. Mas Deus está falando. Falou através de profissionais da área da saúde, através da ciência. Refrigerante não é bom. Aí você aprendeu que não é bom. Você vai fazer a sua escolha. Vai tomar refrigerante todo dia, um copinho todo dia, ou 1 litro, 2 litros todo dia de um refrigerantezinho? Você vai tomar, vai ficar doente. Não quer ficar doente? Deus está falando através das pessoas que se qualificaram para isso, que não é bom. Quantas horas comer por dia, quantas vezes comer por dia, em que hora comer, que hora não comer, que hora que é bom dormir, luz solar, temperança, exercício físico. Deus te orienta, alimentação saudável, Deus está te orientando. Mas você escolhe. Qual é a sua escolha? Essa é a pergunta. Será que você, na noite, prestes a sair, porque nós estamos vivendo a 10ª hora, próximo da volta de Cristo, será que você está aguardando e apressando a volta de Jesus? Porque essa é a orientação que Deus deu para os hebreus. Tinha alguns passos a serem seguidos para que a libertação acontecesse para eles. O apóstolo Pedro, falando sobre a volta de Cristo, ele também está dizendo para nós, você está aguardando? Você está apressando a volta de Cristo? Qual é a demonstração disso na sua vida? E no compartilhamento disso com outras pessoas. Essa é a orientação de Deus. Sabe por quê? No verso 14, segundo Pedro capítulo 3, verso 14, está escrito assim: pelo que, amados, para nós, para mim, para você, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Quando Jesus voltar, nós devemos estar imaculados, irrepreensíveis e em paz. Para que isso aconteça, o nosso dia a dia é aguardando e apressando a volta de Jesus. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados,
sabendo que de antemão guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais justamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça, na salvação que lhe é dada por meio de Cristo. Aceite isso. Crescei na graça, no conhecimento. O apóstolo Paulo diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, do vosso conhecimento. Romanos capítulo 12, verso 2. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Eu espero que vocês, de todo o meu coração, vivam a vida de vocês como se vocês estivessem vivendo a última noite na terra do Egito. É isso que eu proponho. Vivam a última noite da terra do Egito, todos os dias em que você abrir os seus olhos. Vivam como a última noite do Egito para vocês, aguardando e apressando na vida de vocês, em todos os aspectos da vida de vocês, na finança, na família, na vida social, na saúde, em todos os aspectos, na saúde espiritual, todos os aspectos, porque é saúde plena em todos os aspectos da vida de vocês. Aguardem e apressem a volta de Jesus. Vivam como se fosse a última noite na terra do Egito. Deixo aqui o meu sincero desejo e a minha oração. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.